E eu comecei a estudar, comecei a entrar numa busca de estudo para eu encontrar a solução para a minha vida, para os desafios que eu estava enfrentando, para a dor que eu estava vivendo, para a dificuldade financeira que eu enfrentava. Porque tudo era muito difícil para mim, eu não conseguia ganhar dinheiro, nada, eu dava um passo para frente. Sabe Você quando você está trabalhava com o quê? patinando? Na época, eu tinha uma malharia e eu trabalhava numa malharia com a minha mãe. E a gente fazia costura, eu era sacoleira. Eu pegava sacolas e saía para vender de porta em porta. Eu tinha umas amizades que eu tinha trabalhado num jornal famoso lá, que é o Diário do Grande ABC. Eu tinha sido, numa época, secretária do diretor de redação. Então, eu tinha muitos amigos, eu pegava sacolas e ia vender lá no jornal. Aí, depois, as coisas mudaram. E aí surgiu uma oportunidade, quando eu era secretária no Jornal Diário do Grande ABC, tinha um corretor de imóveis que fazia muito negócio com o diretor de redação. E ele me convidou para ser corretora de imóveis. Eu falei, ah, não, nunca vou trocar o certo pelo duvidoso, porque aqui eu tenho um salário. Corretor não tem garantia de nada. Se vender, ganha. Se não vender, não ganha nada. Sim. Mas quando quando a malharia acabou não dando certo também, e a gente acabou fechando, aí eu lembrei, aí eu fui fazer uns bicos em feira de utilidade, naquela UD que tinha UD, né? Feira de utilidade doméstica. Sei. E aí eu lembrei dele. Um dia eu fui dormir, eu estava buscando, eu falei, eu quero trabalhar em algo que seja assim, que seja legal, que não tire, que não me aprisione, porque eu sou uma pessoa que eu adoro a liberdade, né? Eu gosto de ficar na natureza, eu não gosto de ficar presa no escritório trabalhando, eu me sinto muito amarrada. E aí eu falei, puxa, eu poderia trabalhar com vendas. Lembrei dele, procurei o telefone dele na lista, não achei. Mas eu sabia onde era a imobiliária. Aí, no dia seguinte, que eu estava livre, eu fui até a imobiliária dele, conversei com ele, ele falou, pode começar amanhã. Eu falei, olha, amanhã eu não posso, porque eu estou trabalhando, estou fazendo uma feira, estou trabalhando na UD, e eu encerro o final da semana e eu começo na segunda. E assim eu comecei a trabalhar como corretora. E o interessante de tudo é que, não sabendo vender, não tendo experiência nenhuma de mercado, eu não sabia nem o preço de mercado, não sabia avaliar imóveis, nada. Mas no primeiro mês que eu trabalhei, eu fiz uma venda. Você acredita? Aí todo mundo falava, nossa, é sorte de principiante. Principiante. É porque eu tinha tanta vontade, eu fui com vontade, eu fui com fé, eu fui acreditando, eu fui naquela felicidade, na alegria, e eu acabei atraindo. Eu também não entendia isso, mas isso aconteceu comigo. Você não tinha pesquisado sobre lei da Não, atração? não tinha, não conhecia nada disso. O Eu estava segredo, essas engatinhando. coisas? Não tinha conhecimento de nada disso. Mas hoje, olhando para tudo que eu vivi, eu falo, era a minha vibração. No Porque subconsciente- aquela coisa da fé, é o sentimento. Eu fui acreditando. Eu não acreditei que não daria certo. Eu fui acreditando que daria certo. Sim. E naquela época, os pagamentos eram em dólar. Nossa, na hora que eu peguei aqueles dólares, eu falei, meu Deus do céu. Era tão mágico, tão maravilhoso. E aí, aí eu andava sempre com um corretor, que era o Luciano, que ele estava me ensinando. Todos os imóveis que eu entrava com ele, os clientes falavam, os proprietários, essa é a compradora? Aí eu falava assim, não, eu sou corretora, eu sou aprendiz e corretora. E aí eu fui me dando tão bem, fui amando trabalhar nessa área, fui tendo sucesso. Só que o que aconteceu comigo? Eu fui tendo aí eu comecei a estudar, fazer cursos de prosperidade, cursos de lei da atração, comecei a estudar tudo relacionado à energia, à vibração. Aí conheci o segredo também, que estava começando a ser divulgado, mas eu não conhecia o Ho'oponopono ainda. Não Isso tinha em que chegado ano? até mim. Ai. Eu conheci o Ho'oponopono, que chegou para mim um e-mail falando do Dr. Hugh Lane, que era o psiquiatra havaiano que tinha feito a cura naquela ala do hospital psiquiátrico, por volta de 2007. Então, Foi isso nessa daí época. deve ser comecinho dos anos 2000. Isso. E aí eu estava indo bem como corretora, mas eu tinha muitos altos e baixos. Por exemplo, eu atendia, todos os clientes gostavam de mim, sentiam confiança em mim, mas eu realizava 2 vendas no máximo no mês. Quando vinha a terceira, a quarta venda, eu sabotava. Falava, nossa, tá vindo muito fácil, tá vindo muito fácil. O que vem fácil, vai fácil. Porque você tinha isso na sua criação. Isso daí era forte em mim, muito forte. Eu criava, eu me auto-sabotava, mas eu não tinha a consciência disso. Então, tudo que era muito fácil para mim, eu falava, isso aí vai dar errado. Eu acreditava que ia dar errado e assim era. Porque tudo acontece através da gente, né? Se eu acredito que é fácil, assim é para mim. Se eu acredito que é difícil, assim é. É fácil para você. Você acha que é fácil? Você vai lá, você tira de letra. Eu acho que é difícil, vai ser para mim, porque eu estou criando. E eu criava dificuldade. Então, eu fazia 2 vendas, chegava a terceira, a quarta, a quinta, todas vendas feitas. Acontecia alguma coisa, eu tinha certeza dentro de mim, eu falava, vai dar errado, vai acontecer alguma coisa, e dava mesmo.
E ficou assim por um bom tempo. E aí eu tinha desejos, eu falava, puxa vida, eu tinha colegas que eram muito prósperos, eu falava, por quê? Se ele pode, eu também posso. Até uma época, até um momento da minha vida, durante muitos anos, eu acreditei que quem nasceu pobre não tinha como ser rico. Que para você ser rico, você tinha que nascer numa família rica ou ganhar na loteria, só. Essas duas possibilidades. Ou casar com alguém rico. Aí eu falei, acho que eu vou casar com alguém rico. E aí eu queria atrair alguém rico, né? Um homem rico para namorar. E eu atraí alguns ricos, eu atraí. Só que eu falei, meu Deus do céu. Aí você vai se relacionando, eu falei, mas eu não quero, o dinheiro não é tudo. Eu comecei a pensar, não, o dinheiro não é tudo. Não me preenche. Não me preenche, eu não quero isso para mim. Mas aí veio uma outra, aí como eu estava naquela coisa de busca, né? Porque quando você busca, é aquele ditado, quando você bate, a porta abre. Tudo é energia e a fonte criadora da qual nós somos extensão, nós somos pura energia. Essa fonte criadora que tem gente que tem preconceito de falar Deus, porque Deus conecta a religião, né? Eu não tenho preconceito nenhum. Para mim, a fonte criadora, que a física quântica chama de vácuo quântico, que é essa energia que está em todos os lugares, onipresente, onipotente, onisciente, sabe tudo, pode tudo, criador de tudo, está em todos os lugares. Nesse espaço que você pensa que é vazio, que você não consegue ver, não existe vazio. Essa energia é puro amor, ela está em todos os lugares e a gente é a extensão dela. E a gente tem todo o potencial dela em nós para criar qualquer coisa. E a gente está criando o tempo todo. Só que como o foco da gente, como a gente tem muita crença limitante de incapacidade, de limitação, de que, por exemplo, para eu ser rica, eu tenho que ganhar na loteria, eu teria que ter nascido rica, que não foi o caso, então já tinha uma primeira chance perdida, casar com alguém rico. Os ricos que eu conheci, falei, não, é um preço muito alto, não quero isso para mim. Mas aí acendeu uma luz. Se ele pode, eu também posso. Eu também posso. Porque os ricos que eu conheci, eles não tinham nascido ricos. Eles tinham construído a riqueza. Sim. Todos os ricos que eu conheci tinham vindo de famílias pobres e construíram através do trabalho, do potencial que eles tinham. E aí eu falei, puxa, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Não é? E aí tinha aquela questão, porque o homem consegue, a mulher não, né? A mulher tem que ter um homem. Que nem quando eu comprei essa casa agora, onde eu estou morando, a casa foi um grande desafio para mim, porque eu percebi quantas crenças limitantes eu tinha. E os corretores mandavam mensagem para mim, mandavam WhatsApp com casas assim de 9 milhões. E aí teve um que mandou e falou assim, olha, pede para o seu marido comprar para você. Eu falei, meu Deus, mas que marido? Mas quer dizer que se eu não tiver um marido rico, eu não vou ter a casa? Pede para o seu marido comprar para você. Aí me veio um insight assim, eu falei, não, meu marido é o universo. Eu sou o universo, eu posso fazer qualquer coisa. Mas quando eu vi aquele valor, eu também achei que era muito para mim. Eu percebi o quanto eu tinha e foi um desafio muito grande para eu conseguir realizar esse sonho. Foi um outro desafio. Mas assim, voltando no que eu estava falando, do desafio de realizar os negócios, né? Aí eu percebi e eu comecei a buscar um caminho para eu também poder ser rica. Porque se aquelas pessoas conseguiam, o que eu tinha de diferente? Aí meu pai falava, não, a gente não vai conseguir porque com certeza na outra vida é karma, tá? Porque meu pai tinha uma visão assim de karma também. Então a gente devia ter, eu acho que eu furei muito olho de passarinho na outra vida, meu pai falou. Porque nessa vida tudo deu errado para mim, a gente furou muito olho de passarinho, não vai tudo. Não, estamos pagando, a gente vai pagar nessa vida, não tem jeito. E aí quando você acredita que você veio aqui para pagar, você só paga. Acabou, aí você vai pagar mesmo. Mas não porque tem que ser assim, é porque você acredita. E você cria aquilo que você acredita. E atrai. Aquilo que você acredita, você manifesta. Você é um imã daquilo que você sente. Né? Então, meu pai, ele falava muito isso. Eu fiquei muitos anos da minha vida trabalhando. Quando eu era corretora, eu trabalhava de segunda a segunda, não sabia quando era segunda, quando era domingo, feriado, trabalhava todos os dias, não tinha folga. Eu não viajava nem para a praia grande, que é pertinho, eu não conseguia ir, que eu amo praia, não conseguia ir para lugar nenhum. E aí eu ia lá, nem site de viagens eu olhava, porque o meu pai falava, filha, não olha, não vai procurar, porque você vai passar raiva, porque você não pode pagar. Você não pode viajar. Você não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. Aí eu falei, tá bom, eu não tenho dinheiro, mas sabe o que eu vou fazer? Eu fui no Carrefour, comprei uma cadeira de praia, botei no quintal, falei, vou tomar sol aqui é a minha praia. Eu comecei a encontrar formas de criar
lazer na minha vida. Sim. Mas se eu não até sabia. A praia, eu trago a praia até a mim. Eu criei a praia no quintal, era um corredor da casa da minha mãe. Pois eu montei lá, eu botei uma cadeira de praia confortável, gostosa. E eu fechava os olhos e me sentia na praia mesmo. Aí depois, olha só como as portas vão se abrindo. Por quê? Porque as pessoas falam, mas eu não tenho como sonhar, porque eu não tenho. Mas você não pode esperar, você não pode ser São Tomé, que só acredita quando vê. Porque a vida não acontece dessa forma. Primeiro você tem que acreditar para fazer acontecer. Você acredita, você sente, que nem eu, botei a cadeirinha do Carrefour e senti que eu estava na praia. E as oportunidades começaram a surgir. A primeira oportunidade foi que eu fui, era um feriado prolongado, e estava um solzão, e todo mundo viajando, e aí eu ficava naquela de ficar sentindo inveja de quem estava viajando, né? Todo mundo pode, menos eu, que é um outro sabotador, ficar sentindo inveja, porque aquilo que você sente, que não é gostoso, está sendo um imã de mais sentimentos e mais acontecimentos para confirmar o que você está sentindo. Então, eu ficava sentindo inveja, vinha mais situações para eu não conseguir realizar meu sonho, para invejar mais ainda os outros. Para aquilo não vir para mim. Aí eu falei, não vou ficar conectada com nada disso. Fui arrumar o cabelo. Falei, vou cuidar de mim, vou arrumar o cabelo. Cheguei na cabeleireira e encontrei uma professora do ensino público. E ela falou, olha, eu vou no Sesc, eu vou de graça. Sabia que você pode tomar sol de graça no Sesc? Eu falei, não, existe Sesc em Santo André? Ela falou, existe. Se você quiser, vamos lá. Ela estava morenaça, uma cor linda, maravilhosa. E eu branca neve. Eu falei, quero. Eu fiquei olhando aquela cor dela. Eu falei, nossa, já me senti numa praia. Assim. Eu fui com ela me levou. Ela passou na minha casa, me pegou. Sesc tem piscina, né? Piscina, um clube fantástico. Aí a gente colocou a toalha, deitamos lá no gramado, assim. Gente, que delícia. E eu comecei era de graça, não precisava ser sócia, nem carteirinha do Sesc eu tinha. A gente podia entrar e sair. Então, eu comecei a frequentar e comecei a me sentir no resort. Aí eu deitava lá no Sesc e me sentia no resort, que eu nem sabia como que era o resort. Nunca tinha conhecido um resort na minha vida. Aí, você visualizava? Fechava os olhos e me sentia a brisa do mar, o cheiro do mar, o vento, sentia os coqueiros, assim. Eu estava no resort, era no Sesc, mas na minha mente era um resort. E as coisas começaram a acontecer, as oportunidades. Aí a minha irmã morava no Rio de Janeiro, e aí ela começou a me convidar para ir para o Rio de Janeiro. Aí eu comecei a ir muito para o Rio de Janeiro. Assim, todo final de semana eu fazia, né? Eu ia de ônibus, pegava o ônibus na rodoviária, viajava a madrugada inteira, chegava lá de manhã, que era baratinho, acho que era 100 e poucos reais a passagem. Ficava hospedada na casa da minha irmã e passeava em Botafogo, ia para Copacabana. Aí eu comecei a fazer aquilo que eu sonhava, gastando pouquinho. E, por incrível que pareça, as portas foram se abrindo para mim. Aí chegou um dia, mas assim, financeiramente, eu não estava bem financeiramente, não. Era uma gangorra. não Eu vendia aqui e estável. perdia. Não tinha estabilidade. Certo. E eu queria ter uma condição assim que me permitisse, que o meu grande sonho era poder dar uma vida legal para os meus pais. Isso é uma coisa que é importante falar. Que quando você tem um desejo, quando o seu propósito envolve outras pessoas, fica mais fácil você conseguir. Conseguir a sua riqueza, conseguir chegar onde você quer. Quando você quer ajudar outras pessoas. Porque Por que é isso? uma coisa... Porque nós somos todos um. Sim. Você já ouviu isso, que somos um? Porque a fonte criadora, que criou tudo e conecta tudo, é uma coisa só. Ela se subdividiu e está tudo conectado, um grande entrelaçamento quântico. Nós estamos todos conectados, como se fosse uma grande rede de internet energética. Só vira um pouquinho assim para você. Desculpa, isso é. Então, é uma grande rede. O provedor é a fonte criadora. A gente está tudo conectado lá. Né? Então, quando eu faço algo para você, é algo tão verdadeiro que a gente é amor, que... Quando eu faço algo de bom para você, a felicidade que eu sinto é maior do que se eu recebesse presente de você. Com certeza. É algo, assim, incrível. E aí, eu tinha muita gratidão e vontade de retribuir, porque a minha mãe teve uma vida muito sofrida. A minha mãe teve 5 filhas. Ela trabalhou desde criança na feira. Ela sempre contava que ela ia de transporte, meu avô levava, ele foi feirante, vendia doces na feira. Ela ia em cima do burrinho, porque era o meio de transporte deles, para levar as coisas, mercadoria. Então, ela teve uma vida, assim, de muito sofrimento. E eu queria tirar ela, queria dar uma oportunidade de ela conhecer novos lugares, lugares bonitos, mostrar o mundo, porque o mundo tem tanto lugar lindo. Eu falei, eu quero conhecer, mas, principalmente, eu quero chegar lá porque eu quero levar minha mãe, eu quero levar meu pai. Meu pai eu não consegui, porque ele partiu já vai fazer 8 anos.
Mas ele nem... Não, ele sabe que eu tenho canal no YouTube, porque tudo canal no YouTube eu criei depois também, ele já tinha partido, porque eu nem sonhava que um dia eu ia ter um canal, eu achava que essas coisas não eram para mim, nem assistia vídeos, nada. E aí eu fui buscando, né? E aí, onde que eu estava falando? Que eu me perdi um pouco? Das viagens para o Rio de Janeiro, que tudo que a gente faz com o Você objetivo começou a de viver ajudar as pessoas. Isso. Aí eu e que você comecei, queria ajudar a sua mãe. aí eu comecei a ir para o Rio de Janeiro, né? Coisa que antes era uma coisa impossível para mim. Eu não tinha brecha para nada. Eu trabalhava de segunda a segunda. Aí as oportunidades de folga no trabalho começaram a surgir. Olha só como a gente cria as coisas. Porque antes eu era obrigada a trabalhar de segunda a segunda. Era um trabalho escravo. Eu não tinha liberdade para nada. Mas a liberdade começou a surgir. Olha só, eu comecei a criar oportunidade. E eu não me prejudiquei. Os clientes, parece que uma coisa incrível. Os clientes me aguardavam, eles faziam questão de me aguardar. Tinha feriado prolongado, eu chegava do feriado prolongado, era carnaval, estava lá no Rio de Janeiro. Eu chegava na quarta-feira de cinzas, era botar os pés na imobiliária, ligava o cliente comprador, já tinha visto um imóvel, tinha sido indicado por alguém, eu ia lá, mostrava e a venda acontecia. Por você. E queria ser atendido por mim. Eu recebia muita indicação, porque os clientes que compravam comigo, eles gostavam do atendimento e eles sempre voltavam a comprar, indicavam amigos, indicavam parentes. Você gostava desse trabalho? Amava, amava. Eu sempre falei que eu não era vendedora, eu era uma realizadora de sonhos. Eu ajudava as pessoas a realizarem um sonho, que era um sonho que eu tinha. E eu também não tinha casa própria. Era um sonho que eu também tinha. E que eu também realizei, que foi quando eu comprei o meu primeiro apartamento, que para mim era uma coisa impossível. Mas eu também consegui realizar. Então, as coisas foram acontecendo. Aí, quando eu